Olá, meus caros, tudo certo? Hoje estamos no nosso 15º encontro do Seminário de Apologética Básica. Estamos encerrando as nossas atividades aqui. Nas últimas aulas, a gente falou de argumentos relacionados ao teísmo cristão. Falamos da confiabilidade do Novo Testamento, falamos da ressurreição de Cristo, e hoje a ideia é trabalhar com algumas objeções que o cristianismo recebe. Por exemplo, com a ideia de que Jesus seria o único caminho para a salvação. Essa ideia não seria arrogante e intolerante nesse mundo com tantas religiões? E a ideia do inferno, será que não seria uma ideia muito estranha, contraditória com um Deus amoroso e bondoso? Então vem com a gente que nós vamos trabalhar isso nessa aula. Mas aí, antes eu peço que você curta esse vídeo, peço que você se inscreva aí no canal, peço que você ative as notificações e compartilhe esse vídeo com alguém que de repente tem dúvidas nessa área e nessas questões que nós vamos trabalhar hoje, beleza? Então bora lá! Vamos dar início ao nosso estudo sobre o particularismo cristão. O que nós vamos ver nessa aula de hoje? Vamos começar fazendo considerações iniciais, tratar de algumas terminologias, depois vamos tratar das críticas que o particularismo recebe, depois vamos falar da questão do inferno e que problemas que isso vem para nós. Vamos tratar depois do grande problema que alguns filósofos vão levantar e, por fim, tecer algumas conclusões nesse estudo. Então, começamos com as considerações iniciais. Algumas perguntas aqui provocam essas reflexões. Por exemplo, quem pode receber os benefícios da morte de Jesus? A ideia aqui é que a morte de Jesus ela nos livra da punição que nós receberíamos pelos nossos pecados. Mas a pergunta é, será que todos podem receber? Será que todos vão receber? E aí? Uma segunda pergunta é, seria esse o único caminho? Será que não tem outra forma de se livrar dos problemas? Será que não tem outra forma de chegar até Deus? Como que funciona isso nesse mundo tão plural? Uma terceira pergunta é, e qual é o destino daqueles que rejeitaram o evangelho ou aqueles que não foram contemplados com a salvação? Como que fica a situação deles? Ok. Para o Craig e para o Moreland, eles apontam que algumas distinções são úteis para a gente compreender melhor o tema e poder trabalhar melhor essas questões sobre as religiões e a salvação. Universalismo, aqui a gente vai tratar dessa doutrina, ou essa ideia que afirma que todo ser humano será agraciado com a salvação divina. Todos vão receber a salvação de alguma forma, ok? Tem vários tipos, depois a gente vai falar. Enquanto que no particularismo, a ideia é que nem todos os seres humanos serão agraciados com a salvação divina. Apenas um grupo particular que vai ser agraciado com a salvação. Enquanto o particularismo estreito, ele vai falar de que poucos são os humanos que serão salvos, certo? Tem poucos que vão ser agraciados. Enquanto que no particularismo amplo, a afirmação é que poucos vão se perder. Talvez muitos vão ser salvos nesse processo aí. Por outro lado, o pluralismo vai afirmar que essa apropriação da salvação ela tem uma multiplicidade de condições e meios em várias religiões, certo? Uma parábola que às vezes aparece muito é essa ideia da montanha, onde lá no topo está Deus, e aí as religiões são vários caminhos que se tomam para chegar até Deus. Eu posso ir pelo lado direito, pelo lado esquerdo, pelo lado frontal, não importa. O que importa é que lá no final todos chegarão no mesmo lugar, seja pelo caminho do islamismo, do cristianismo, ou do hinduísmo, ou qualquer outra religião. O Erickson, ele aponta que quando os evangélicos eles questionam sobre por quem que Cristo morreu, não se está questionando se a morte de Cristo teria um valor suficiente para cobrir o pecado de todo mundo. Porque a ideia aqui é que a morte de Cristo tem valor infinito. A pergunta é se realmente Deus proveu salvação para todos ou apenas para alguns. Então é mais ou menos essa a ideia. E a partir dessa questão, tem duas linhas principais dentro do cristianismo. Uma delas é a expiação limitada ou particular, onde a ideia aqui é que a morte de Cristo ela garante
a salvação dos eleitos e apenas deles. Ou seja, Jesus de fato morreu apenas por um grupo de pessoas e essas vão ser contempladas garantidamente com a salvação. Necessariamente os eleitos vão ser contemplados com a salvação. Por outro lado, a expiação ilimitada ou universal, ela vai dizer que a morte de Cristo permite a salvação de todos. Isso é, Jesus morreu por todas as pessoas. Todos agora têm essa possibilidade de ter a salvação. Mas o que essas duas linhas vão concordar é que a salvação é pela graça por meio da fé, ou seja, o eleito na visão da expiação limitada ou qualquer pessoa na visão da expiação ilimitada, eles precisam colocar sua fé em Jesus Cristo para obter a salvação, certo? E eles também concordam que alguns, aí se muitos ou poucos há divergência, não serão salvos, que por exemplo, na expiação limitada, os que não foram eleitos vão se perder, e no caso da expiação ilimitada, aqueles que não responderam com fé não vão receber a salvação. Eles rejeitaram o presente da salvação. Bom, agora um outro termo que agora a gente vai tratar um pouco melhor é o universalismo, porque ele não é um termo muito com uma só definição, um só uso para todos os contextos. E a história desse termo é muito mais antiga do que o que se vê hoje recentemente, tá? Então, o Erickson aponta que o universalismo ele já se fala de Orígenes propondo essa ideia, ok? Então, a ideia base do universalismo é que há uma salvação universal. Isto é, a morte de Cristo garante que todos serão salvos. A abrangência é total e há uma garantia certa de que todos vão experimentar isso. Há várias formas de como isso vai acontecer. Por exemplo, a ideia do perdão universal diz que no final Deus vai perdoar a todos, seja qual foi o que a pessoa fez. A ideia da reconciliação universal diz que Cristo já reconciliou o ser humano com Deus com a sua morte. E agora, qualquer separação que o ser humano experimenta é meramente subjetiva, não é algo objetivo. A ideia da restauração universal, ela diz que no futuro, Deus restaurará todas as coisas ao estado original e pretendido, sendo que haverá uma punição temporária ou purgatória, ok? Mas depois dessa purificação, tudo será restaurado, voltará ao original. Essa era mais ou menos a ideia do Orígenes, tá? Algumas formas incompletas de universalismo, ou seja, que não vão chegar a ser a ideia de salvação universal ou porque está faltando alguma coisa para complementar a ideia. Exemplo, a ideia da conversão universal. A ideia aqui é que todos serão salvos pela fé e arrependimento. Todas as pessoas que são salvas no cristianismo tradicionalmente se diz que elas, para ser salvas, precisam de fé e arrependimento, precisam se arrepender dos seus pecados e depositar sua fé em Cristo. A questão é que nessa percepção, de alguma forma, todos vão ser contemplados. A ideia aqui talvez é adicionar o evangelho depois da morte. Talvez depois que a pessoa morreu, ela vai experimentar uma nova chance e vai então se converter e vai realmente ser salva. A ideia da expiação universal ou ilimitada que a gente falou antes, ela diz que a morte de Cristo permite a salvação de todos, mas não necessariamente todos vão ser salvos. Ou seja, falta algo para ela ser o universalismo realmente. Essa ideia básica não é. A oportunidade universal diz que todos vão ter a oportunidade de responder a Deus, seja pela revelação geral, seja pela revelação especial no Evangelho ou nas Escrituras, tá? Então todos vão ter essa oportunidade. De novo, não quer dizer que todos vão responder de maneira correta, vão responder com fé, mas que todos vão ter a oportunidade, tá? Então não é um universalismo propriamente dito. A ideia da oportunidade universal explícita diz que todos vão ouvir o evangelho. E aqueles que morreram? Exatamente, esses aí vão ouvir o evangelho depois que morreram e vão ter uma nova oportunidade. Então, essa seria uma outra proposta ali. Mas, de novo, é só apenas a oportunidade, não quer dizer que a pessoa vai necessariamente se converter. Como ponto de partida, a ideia é a seguinte: nós não faremos uma defesa em termos exegéticos ali, olhando para as escrituras e fazendo uma avaliação da posição cristã tradicional, ok? Em relação a essas outras
posições, o universalismo e o pluralismo. A ideia aqui é focar na visão tradicional e ver as objeções que são feitas à posição tradicional e propor algumas respostas para essa visão do particularismo cristão, que nós, cristãos em geral, assumimos. Outro ponto de partida que a gente vai tomar aqui é que todos estão na condição de pecadores, tanto judeus quanto gentios, e que pela justiça de Deus precisam ser julgados. Além disso, a gente está assumindo também que ninguém poderia sozinho, por força da lei, ser redimido. Isto é, por boas obras a gente compensar e escapar da nossa condenação. Para o Craig e para o Moreland, ainda um outro ponto interessante é que, dada a universalidade da condição pecadora da humanidade, e dada a singularidade da obra de Cristo, segue-se que a salvação da humanidade somente poderia ser por Cristo. Não poderia haver um outro caminho, porque só a obra que Cristo fez, e apenas a obra dele, faz algo que nenhuma outra pessoa ou ser pode fazer. Vamos ver então as críticas ao particularismo. Talvez vocês já devam ter visto essa imagem, o coexist, né? A ideia é que as diferentes religiões, com as suas diferentes crenças, vão coexistir, vão todas andar juntas, de mãos dadas, e vão chegar até o divino, seja lá quem ou o que for. Né? Para o ex-diretor da MPC no Sri Lanka, o Ajit Fernando, ele comenta que a filosofia pluralista é predominante não só nas religiões orientais, mas agora ela tem adentrado aqui no lado ocidental e no cristianismo. Tá? Na concepção do pluralismo, as religiões são diferentes formas que o ser humano descobriu ou enxergou, percebeu o Deus ou o divino, e não Deus que se revelou para o ser humano, que é uma diferença no cristianismo, ok? Para o Craig e para o Moreland, eles comentam que na sociedade até tem uma noção de Deus, genericamente falando, mas há uma resistência muito grande em aceitar que Deus se revele em uma religião específica, ou de uma forma específica, ou em apenas uma religião. Tá? Afirmar que Jesus é o único caminho para Deus é hoje visto como politicamente incorreto, mas essa é a afirmação que os cristãos tradicionalmente fazem. Ok? Esse particularismo da salvação, de que um grupo particular vai ser salvo, é escandaloso hoje, assim como para a sociedade pluralista também era. Assim como lá no primeiro século, com a sociedade pagã, que os cristãos estavam lá no meio dela. Né? Então, quando a igreja até se tornou a religião oficial, isso mudou um pouco, mas sempre foi um problema. Tá? Agora, o que acontece? Com o decorrer da história, perto ali do período das grandes navegações, o particularismo começou a ser mais atacado, porque novas civilizações foram descobertas, um novo mundo foi percebido, e agora, o que fazer? Dois pensamentos vão ganhar força. O primeiro é que houve uma relativização das crenças religiosas, porque a ideia era mais ou menos a seguinte: se o cristianismo é verdadeiro, é a religião verdadeira, e ele estava confinado até então na Europa, como é que ele podia ser universal? Como é que o evangelho realmente podia chegar a toda criatura? Como é que isso ia alcançar as pessoas, de fato? Cada povo foi sendo percebido ali nas descobertas, que cada povo tinha sua religião, que servia às suas necessidades. Um segundo pensamento ganhou força, de que o particularismo cristão era estreito e cruel. Voltaire, o filósofo, ele insulta os cristãos dizendo que milhões de chineses iriam para o inferno pelo simples fato de não terem ouvido sobre Cristo. Então agora começa a ser atacado a ideia de que só tem um caminho para Deus, que é Jesus Cristo, e que apenas um grupo poderia ser salvo. Enquanto isso, a visão do pluralismo religioso, isto é, de que há várias rotas igualmente válidas para Deus, começou a ganhar força, então com o decorrer e o passar do tempo, e hoje é amplamente divulgado nas redes sociais, nas universidades. Essa ideia está cada vez mais forte, de que é uma multiplicidade de caminhos para Deus e para a salvação. Tá? Mas há basicamente duas formas de pluralismo aqui que o Craig destaca. Uma delas é um pluralismo menos sofisticado, que é mais popular, é a ideia de que todas as religiões são verdadeiras.
tudo que você acreditar é verdadeiro, então não se preocupe. Basicamente todas as religiões levam a Deus. Uma segunda forma de pluralismo, um pouco mais sofisticada, é de que todas as religiões são igualmente falsas, que na verdade são tentativas de conhecer o que é o ser divino ou transcendente, certo? Sendo mitos úteis para viver, sendo boas ideias para ajudar os seus seguidores. Mas a afirmação aqui nessa visão é que não dá para conhecer o ser divino, né? Não dá para ter esse conhecimento, essa revelação de quem é Deus, ok? Além disso, o particularismo cristão ele vai receber críticas em várias épocas, com diferentes ideias que estão no contexto. Por exemplo, no período moderno, onde a razão estava sendo exaltada, havia uma negação na questão do sobrenatural. Então o cristianismo começou a ser atacado dessa forma. Por outro lado, lá no pós-modernismo, a ideia é que todos nós temos que ser mais pluralistas, temos que aceitar qualquer coisa, que cada um tem a sua verdade. Então, qualquer época o cristianismo vai sendo atacado de diferentes formas. O Beckwith, ele comenta que o cristianismo faz reivindicações de verdade, e isto é visto como ofensivo. Dizer, olha, eu estou certo e por consequência você está errado, é visto como ofensivo na sociedade atual. Fernando nos lembra que Jesus não apenas declarou verdades, mas ele declarou ser a verdade. E o fez isso afirmando ser Deus. Essa é uma afirmação extremamente séria, que coloca em xeque muita coisa. Então, como tem um peso muito grande essa afirmação, hoje ela soa muito ofensiva. O Beckwith, ele cita uma controvérsia no final de 1999 com a Convenção Batista do Sul, lá dos Estados Unidos, que decidiu dedicar esforços na questão da evangelização. Então a ideia era mandar milhares de missionários para evangelizar judeus, muçulmanos e os povos hindus. Só que isso foi visto pelo Conselho de Líderes Religiosos de Chicago como algo que envenenaria as relações interreligiosas. A ideia aqui é que seria incorreto reivindicar a verdade do cristianismo em relação às outras religiões. Seria errado fazer isso. Além desses problemas, alguns vão considerar a religião como uma questão de preferência, do tipo, eu gosto dessa ideia, eu gosto dessas crenças, ok? Mais ou menos como um gosto pessoal, vamos dizer, por música ou um alimento. Logo, se é um gosto pessoal, algo puramente subjetivo, como é que eu poderia querer converter alguém ao meu gosto pessoal? Seria muito estranho. Se a religião é meramente uma questão de preferência, eu tentar converter alguém para o cristianismo é tão estranho como eu tentar converter alguém para gostar, sei lá, de lasanha ou brócolis, ou tentar converter ele para gostar de, sei lá, de rock ou pop. Não interessa. A questão seria tão estranha porque tu tá querendo convencer meramente por uma preferência pessoal. Outros ainda vão ver a religião como algo meramente relacionado a benefícios. O Clark, ele comenta de que a mentalidade é que nós temos um supermercado de ideias religiosas que tem todos os tipos de produtos, para seus vários gostos e fregueses. E a ideia é que a escolha da religião, eu vejo lá qual produto me traria melhor benefícios espirituais, certo? Assim como um produto traz benefícios para um consumidor. Além disso, outros vão tratar a religião como algo por utilidade. O Clark comenta que alguns pensam do tipo, olha, eu creio em Deus porque isso me faz bem, isso me traz esperança, isso me ajuda a lidar com as coisas. Então a ideia aqui é que a crença em Deus ela é útil, ou até mesmo para a sociedade, tipo, ajuda a lidar com as questões éticas da sociedade. Então, é mais ou menos nessa direção. A religião ainda, para outros, é visto como um produto cultural. Essa é uma crítica que alguns vão apontar dizendo que, olha, eu sou cristão apenas porque eu nasci num país cristão. Se eu tivesse nascido num país, por exemplo, muçulmano, o Paquistão, eu provavelmente seria um muçulmano. Logo, isso só mostraria que a religião é algo cultural, ok? Então essa é uma crítica. E mais uma crítica que é lançada ao particularismo cristão é de que isso seria arrogante, que isso seria intolerante, que
fazer esse tipo de reivindicação de verdade seria uma postura presunçosa, certo? E fazendo esse tipo de afirmação, eu estaria promovendo até mesmo a violência, eu estaria destruindo a liberdade religiosa, por exemplo, com questão de guerras religiosas e inquisição. Então percebam que tem uma situação muito complicada e uma quantidade enorme de críticas que vão sendo atiradas para cima do particularismo cristão. Vamos tentar responder, então, essas críticas. Clarke ele aponta que o pluralismo religioso é uma teoria sobre a religião, com a afirmação de que toda religião, ou qualquer, vai conduzir a Deus ou à salvação. Só que o exclusivismo, ou aqui ele usa como sinônimo de particularismo, né, também é uma ideia, a ideia de que apenas uma religião levaria à salvação, ou apenas haveria um caminho, e que alguns não seriam salvos. Né? Então, como uma postura filosófica, é uma ideia, uma hipótese, uma teoria sobre uma religião, elas precisam ser analisadas. Eu não posso assumir uma delas porque eu gosto dela ou não, ok? Então precisa ser analisado. Primeiro, sobre a questão do pluralismo religioso menos sofisticado. A ideia de que todas as religiões são verdadeiras. Olha, uma forma mais simples e direta de responder ela é que pela lei da não contradição, quando as religiões fazem afirmações contraditórias, as duas não podem ser verdadeiras. Ok? Então, se pergunta quantos deuses existem? É um ou vários? Não pode ser as duas coisas verdadeiras ao mesmo tempo. Esse tipo de pluralismo é mais simples e mais direto de ser demonstrado falso. Quanto ao pluralismo religioso sofisticado, a ideia é que não podemos conhecer Deus, todas as religiões são falsas. Bom, primeiramente, quem defende essa posição precisa apresentar evidências sobre o fato de não poder afirmar proposições sobre Deus. Não pode se assumir que isso é verdadeiro. Tem que primeiro demonstrar que isso é verdadeiro. Segundo, nós já fizemos uma série de argumentos em favor da existência de Deus e em favor especificamente do teísmo cristão, e essa pessoa que faz esse tipo de objeção, que tende mais ao agnosticismo, ele precisa responder todos esses pontos que a gente está levantando até então, ok? Então, para esse pluralismo religioso um pouco mais sofisticado, falta ainda, carece evidências do lado dele. Quanto à questão do particularismo e a liberdade religiosa, o Clarke ele mostra que é um erro confundir a ideia do particularismo com uma postura de conotação legal, certo? Como se o particularismo fosse uma forma de implicar proibições legais sobre praticantes de outra religião. As pessoas têm o direito legal de adotar qualquer visão que lhe pareça mais correta. Isso é a liberdade religiosa, ok? E o particularista, em especial os cristãos, vão afirmar esse ponto. Beleza? Você pode adotar a sua religião e eu tenho o direito de adotar a crença que me parece mais correta. E quanto a isso, tranquilidade. O Beckwith comenta algo muito interessante sobre essa questão da liberdade religiosa. Ele diz lá sobre o caso da Convenção Batista do Sul. O conselho sugeriu que o que os batistas do Sul estavam fazendo era errado e que deveriam descartar a sua visão, porque ela seria errada, ok? E que eles abraçassem a ideia do conselho, que seria a visão correta. Mas, olha só, eles creem que é errado dizer que uma visão sobre a religião é verdadeira, mas eles mesmos estão fazendo exatamente isso. Eles estão dizendo que a visão deles é verdadeira e a da Convenção Batista seria errada. Ué, tem algo meio estranho aqui, ok? Então, eles creem que é errado dizer que uma única religião é verdadeira, mas creem que a sua própria ideia religiosa é verdadeira, enquanto a da Convenção Batista seria falsa. Isso é algo interessante, porque tem uma incoerência entre a atitude deles e o que eles estão fazendo. Eles, na verdade, estão fazendo exatamente aquilo que eles acusam a Convenção Batista de fazer. Sobre a questão da violência, tá? Ser um particularista cristão não implica numa postura de violência. Com Jesus, nós aprendemos
uma postura exatamente oposta a isso, tá? A uma conquista de forma violenta. Então, você afirmar que a sua ideia é verdadeira, isso não implica de nenhuma forma em violência. É bem diferente, tá? E além do mais, a gente pode até questionar o quanto verdadeiras são essas alegações de que, de alguma forma, o cristianismo foi violento ou de que as guerras religiosas mataram tanto, ok? A gente pode questionar e avaliar se esses dados são realmente consistentes. Sobre a questão do particularismo e a arrogância. Basicamente, isso é uma falácia ad hominem, ou seja, um ataque à pessoa. A ideia é tentar invalidar a proposição que a pessoa está afirmando, atacando quem é essa pessoa, tá? Só que a questão é bem simples, não tem relação entre arrogância e algo ser verdadeiro ou falso. A minha fala ser verdadeira ou falsa. É possível até que a pessoa possa estar sendo arrogante, mas isso não faz com que a afirmação dela seja verdadeira ou falsa. Isso não altera em nada o processo, ok? Agora, olha o interessante como a gente viu ali na questão da Convenção Batista. O pluralista está afirmando que quem não crê no pluralismo está errado. Ele está dizendo que o particularista está errado. Mas ele ataca o particularista dizendo que a visão do particularista está sendo ofensiva porque eles se acham certos. Percebe que tem um problema aqui? Está se acusando o outro daquilo que está se fazendo. Tem algo muito estranho nessa postura do pluralista quando ele acusa os outros de arrogância, porque ele está fazendo exatamente isso. Sobre a questão do particularismo e a cultura, de que a religião seria um produto cultural. Basicamente aqui é um exemplo de falácia genética. Isso é, tentar invalidar uma proposição atacando como que essa pessoa conseguiu essa crença, tá? Realmente, pode ser que um cristão, uma pessoa que nasceu no Brasil, ela seja cristã, mas se ela tivesse nascido em outro país, ela talvez não seria. Só que isso não muda em nada o fato do cristianismo ser verdadeiro ou ser falso. Não interessa. É uma questão irrelevante para a proposição. E, aliás, isso pode ser usado até mesmo com o pluralista. Porque o pluralista diz, bom, então, a tua visão é meramente um produto cultural. Então, não pode ser afirmada como verdadeira. Bom, mas espera aí. Se um pluralista estivesse nascido no Paquistão, ele também provavelmente seria um muçulmano. Então, quer dizer que a visão pluralista dele também pode ser relativa? Que às vezes ela é verdadeira, às vezes ela é falsa? Ele incorre no mesmo erro. Ele acusa o outro daquilo que ele mesmo está fazendo, ok? E aí, sobre a questão da tolerância, o Geisler e o Turek, eles comentam sobre essa acusação comum de que os cristãos são intolerantes, tá? E eles tentam mostrar que existe uma confusão entre tolerar e aceitar, tá? Antes, a tolerância era essa capacidade de suportar alguma coisa que é considerada por você como falsa. Hoje, tolerância é um sinônimo de aceitar qualquer crença como verdadeira. Então, vamos ver mais ou menos esse diálogo aqui. Antigamente, a pessoa pergunta, você concorda comigo? E a pessoa responde, sim. Precisa de tolerância nesse caso? Não, porque já se concorda com o outro. Não é necessário tolerância nessa situação. E agora, nessa outra situação, a pessoa pergunta, você concorda comigo? E a pessoa B diz, não. Então a pessoa A pergunta mais uma vez, continuamos nos respeitando? E a pessoa B responde, é claro. Nesse caso eu tenho uma situação de tolerância. Eu considero o que o outro está falando ou crendo como errado, mas o respeito ou a empatia permanecem. Só que como está a situação hoje? A pessoa A diz, você concorda comigo? E a pessoa B responde, não. E a pessoa A acusa ela de intolerante. Olha só que curioso. O pluralista está, com a sua atitude, impondo a sua crença. O que o Geisler e o Turek eles mostram é que a afirmação de que você não deve questionar as crenças religiosas de uma pessoa é uma crença religiosa, ok? Só que essa crença é tão exclusiva e intolerante, nos termos deles, como qualquer outra crença religiosa de um cristão ou de um muçulmano, tá? Então,
Quem que é o mente fechada nessa história? Os pluralistas chamam os particularistas de mente fechada por acreditar que só a crença deles está correta. Porém, os pluralistas consideram as crenças não pluralistas como erradas. Só que a acusação deles é exatamente nesse mesmo sentido. Eles querem que todo mundo que discorda deles veja as coisas da maneira deles, mas acusam um cristão por dizer, olha, vocês estão errados e vocês precisam concordar com o que nós estamos pensando. Mas aí vem um ponto importante. Por que não questionar? O Geisler e o Turek acham curioso que haja uma proibição contra questionar as crenças. Ué, por que não devemos questionar crenças religiosas? Seria imoral fazer isso? Seria errado fazer isso? Bom, se isso seria errado ou certo, em quais padrões isso está baseado? A não ser que possa mostrar que há boas razões para um padrão moral que está sendo oferecido, por que isso eu deveria permitir que eles impusessem isso sobre alguém? Ok? Quem é que define o padrão moral? Nós já apresentamos em aulas anteriores o argumento moral, mostrando que em Deus nós temos nosso referencial de moralidade objetiva. Mas a pergunta é onde está o referencial do pluralista? E por que ele está usando a moralidade dele, botando aquilo que ele considera como certo ou errado e atirando isso sobre o particularista? Tem algo muito errado aqui. E por que os pluralistas, então, estão tentando impor sua posição moral sobre nós de qualquer maneira? Isso não é muito tolerante da parte deles. Tá? Então, um ponto para finalizar essa questão das críticas é que Geisler e Turek eles questionam se um pluralista estaria disposto a aceitar como verdadeiras as crenças religiosas daqueles que acreditam no sacrifício de crianças ou na realização de outros atos hediondos, como matar pessoas. Na verdade, seria um ato de amor questionar essas crenças e discordar delas. Essa que é a questão. Tá? Então, discordar também é um ato de amor. Ok? Vamos falar então da questão do inferno. Essa imagem aqui talvez fica bem forte aí no imaginário popular, um monte de demônios com essas asas, seus tridentes, suas caudas e um lago de fogo e toda aquela visão, né, de tormento. E agora a questão é, o Craig e o Moreland, eles mostram que o grande problema para os pluralistas é principalmente a questão do destino daqueles que não creem ou que não forem salvos. Tá? A ideia de uma condenação, e ainda de uma condenação eterna, é a grande questão que a gente vai começar a tratar aqui. Seria Deus incoerente? O John Hick, ele questiona como um Deus bom, um Deus amoroso, teria definido que apenas uma pequena quantidade de pessoas seria salva, a maioria seria lançada no inferno por mero capricho. Ele argumenta que não, é preferível crer que Jesus é um mito do que Deus ser dessa forma. Um Deus que manda pessoas para o inferno. Mas a pergunta é, afinal de contas, por que a gente tem que... Ou por que os cristãos tradicionalmente afirmam esse conceito? Tá? Para o Erickson, a ideia de que nem todos serão salvos não é uma conclusão que se faz com satisfação, a gente faz isso com alegria. Mas é o conceito que mais se adequa ao testemunho bíblico. Tá? Como estamos assumindo aqui que as escrituras são essa fonte primária da revelação de Deus, todo o conceito teológico ele precisa se adequar aos dados bíblicos. E é por isso que a gente vai afirmar, porque é o conceito que mais se adequa. Tá? O Gruden ele comenta sobre essa dificuldade de aceitar essa doutrina, dizendo que ela não só pode, como deve ser difícil de pensar. E aí, abre aspas, se o coração não for tocado pela profunda tristeza ao contemplar essa doutrina, então há séria deficiência em nossa sensibilidade espiritual e emocional, fecha aspas. Então, realmente, é algo que nos toca, não fazemos isso com satisfação, mas é o conceito que mais se adequa aos dados bíblicos. E algumas perguntas, então, nesse contexto é, o que é o inferno? Como é que a gente pode entender melhor essa ideia? Segundo, por que Deus manda pessoas para lá? Por que no final das contas tem que ter um inferno? Terceiro, esse lugar de tormento faz sentido com Deus amoroso? Uma quarta pergunta é se fala às vezes de um inferno eterno, e a pergunta é, será que isso não seria injusto? Um castigo eterno?
E uma quinta pergunta: e aqueles que nem ouviram o evangelho, ou ouviram errado, como é que eles vão fazer? Eles vão para o inferno também? E agora? Todas essas perguntas são provocativas para que a gente pense com maior rigor e maior cuidado sobre a questão do inferno. Agora, é válido destacar o seguinte, tá? Não há uma resposta única e definitiva para essas questões, tá? Diferentes tradições cristãs, elas vão responder de maneira diferente, tá? Dentro dos caminhos ali da ortodoxia, tá? Mas a minha ideia é apresentar essas diferentes respostas possíveis, tá? E eu não vou fazer uma avaliação. Eu só vou apresentar essas respostas e você, como ouvinte, vai avaliar e pensar qual dessas soluções possíveis mais se adequa à sua compreensão aí. Primeiro ponto, então. O que é o inferno? O Gruden, ele define o inferno como um lugar de castigo eterno e consciente para o ímpio. Tá? Nessa perspectiva, a ira santa de Deus é derramada contra toda a maldade, a corrupção e o pecado. Tá? A ideia aqui é que Deus realmente está presente no inferno, punindo de maneira justa todo esse pecado e todo esse mal. Ok? Outros grupos cristãos vão enfatizar mais o fato não da presença de Deus em ira, mas no afastamento de Deus com relação ao indivíduo. A ideia é mais ou menos essa, de que conhecer Deus é a vida eterna, mais ou menos é a afirmação que Jesus faz lá em João 17,3. Agora, se a vida eterna é conhecer a Deus, não conhecer a Deus é a morte eterna. É um raciocínio aí por modos tollens. Tá? Então a ideia, por exemplo, para o Erickson, ele comenta que uma característica básica do inferno é a ausência de Deus, ou o banimento para longe da sua presença, sendo essa angústia da separação uma das razões do tormento eterno, e que essa percepção de separação, que será eterna, leva ao desespero. Mas ainda é válido destacar, o Erickson mesmo comenta, que não apenas ocorre essa morte, e pensar em morte em termos de separação, tá? Eterna do indivíduo, mas há também expressões de castigo. Então, geralmente esses dois conceitos vão estar ali. Uma ausência da presença de Deus na sua bondade e nos seus atributos, mas uma presença de um castigo de alguma maneira, tá? Agora, algo interessante. Quem é que manda as pessoas para o inferno? Erickson e o Craig e o Moreland, eles comentam que não é Deus que manda as pessoas para o inferno. Na verdade, o que nos manda para lá são os nossos pecados, que serão julgados e terão essa consequência. É só a gente pensar em termos de uma situação penal hoje na nossa realidade. Não é o juiz que jogou a pessoa lá na pena, não é ele que causou ele para lá. Foi os crimes dele que causaram essa consequência. Ok? Então o que Deus está fazendo é julgando, ele está vendo os crimes e está dando a sentença para esses crimes. Se eu não cometesse crimes, eu não seria punido. Agora, pelo fato de eu cometer certos crimes, vai ter uma punição associada. Esse seria o ponto. E agora, seria o inferno algo contraditório? Bom, a primeira objeção aqui começa, e o Craig e o Moreland vão mostrar que é essa pressuposição de que um Deus amoroso não poderia mandar pessoas para o inferno. A ideia aqui é que seria incompatível esse conceito de inferno, ainda mais eterno, com a natureza de Deus na sua bondade, no seu amor e misericórdia. Tá? Só que a questão é a seguinte: para que o inferno, o conceito de inferno, seja contraditório com algum atributo divino, é preciso demonstrar que há uma relação necessariamente incoerente. Vocês lembram lá da nossa resposta para o problema do mal? Para que se mostre que seja contraditório o mal e o sofrimento e Deus, é preciso mostrar uma relação necessariamente contraditória entre esses dois conceitos. E até agora não foi demonstrado isso. Aliás, tem uma boa razão para o contrário. Deus somente seria justo e bondoso se fizesse oposição à maldade e julgasse isso. Se ele não fizesse isso, aí seria muito estranho. Mas e a ideia de um inferno eterno? Será que isso não seria meio injusto? Bom, um pluralista até pode assumir que, dada a liberdade humana, nem todos seriam salvos e que teria uma condenação em alguma medida para as pessoas. Mas condenar para sempre, isso seria injusto. Tá? Então, no máximo, a ideia é que o inferno seria temporário e que o céu seria depois preenchido. Tá? Nesse caso, o ataque não é mais
ao amor de Deus, mas sim à justiça de Deus, de que a punição ela é incompatível com a justiça de Deus. Seria uma punição desmedida. Tá? Alguns universalistas mesmo reconhecem que o inferno é necessário como uma demonstração da justiça de Deus sobre a maldade. Tá? Só que a problematização está no inferno ser eterno. Isso seria algo desproporcional. Uma outra sugestão ainda para lidar com essa questão do inferno é o aniquilacionismo. A ideia é que os que não forem salvos vão simplesmente ser eliminados, tá? Então eles vão ter a sua existência aniquilada. Esse é mais um termo que é importante esclarecer aqui. E aí tem duas formas que podem ser citadas aqui de aniquilacionismo. Uma delas é que há uma imortalidade condicional. A ideia é mais ou menos que o ser humano é mortal por natureza e Deus só vai conceder a vida eterna para os salvos. Então, só os que não forem salvos só vão seguir o curso natural e deixar de existir. Enquanto o aniquilacionismo propriamente dito, ele vai dizer que a morte do ímpio é resultado do pecado. Então, o pecado que causa a morte, então faz o ser humano perder a sua imortalidade, e assim a existência do não salvo vai cessar com a morte devido ao pecado. Essa seria uma outra tentativa de solução. Tá? Mas voltando então para o ponto do inferno eterno. E agora, será que um inferno eterno não seria injusto? O Goetz ele aponta diversas razões que os grupos cristãos vão sugerir para que essa duração ela tenha um peso eterno, tá? Uma delas, para começar, é de que a punição ela é proporcional à honra da pessoa ofendida. Então, eu causar um dano ou um pecado para uma pessoa que ela tem uma honra finita, como eu, enquanto ser humano, teria um valor, teria uma punição finita. Agora, como os nossos pecados são contra Deus, em última instância, e Deus é um ser de honra infinita, qualquer pecado contra ele iria ter uma punição infinita. O Erickson ele vai numa direção semelhante e fala que o pecado é uma insurreição contra uma vontade finita contra uma vontade infinita. Logo, falhamos contra alguém que merece tudo, certo? Gruden aponta de maneira semelhante que o pecado contra o Criador é de um grau absolutamente maior. Então a ideia aqui é que a proporção da punição ela está associada à pessoa que está recebendo a ofensa. Outras formas que outros grupos vão apresentar é pensar em termos de privação de felicidade, tá? Então o quanto de infelicidade que eu causei em termos para outra pessoa, ou então em santidade ofendida, eu ofendi a santidade de Deus com meus pecados e isso teria uma proporção infinita. Uma outra forma ainda seria em termos de uma intenção má. A intenção maligna que eu tenho quando peco, ela acarretaria numa punição de proporções infinitas. Agora, além dessas opções, tem mais uma outra forma de pensar, que até pode-se concordar que um pecado finito, ele teria uma punição finita. Ok, vamos assumir que esse fosse o caso. Mas e se a pessoa continuar a cometer pecados infinitamente? Bom, ela vai continuar recebendo a punição de maneira infinita. Ninguém comete pecados, uma quantidade infinita de pecados na vida terrena. Mas e aquela pessoa que foi para o inferno, que odeia Deus, que não tem mais acesso à bondade e à graça de Deus? Ela continuará pecando eternamente e assim ela vai acumulando culpa e punição. A ideia é de que o inferno se retroalimenta. Aqui tem um mapa do inferno do Sandro Botticelli, que remonta lá a Divina Comédia do Dante Alighieri, e a ideia é de que lá no inferno o sofrimento que as pessoas recebem pelo pecado é o próprio pecado. Então o guloso vai lá comer do próprio vômito, tá? É mais ou menos essa coisa bem estranha mesmo, de que a punição do pecado é ok, você vai receber agora aquilo que você fez, aquilo que você sempre quis. Você quer pecado? Então você vai receber pecado agora para eternidade. E agora a punição se retroalimenta e o inferno fica constantemente, né, existindo. Porque uma punição vai
um novo pecado é cometido e uma nova punição é adicionada. Agora, também é válido perguntar por que um pecado teria uma punição finita. Se pensar até mesmo em pecados que tenham consequências finitas, pode até fazer sentido. Mas, por exemplo, nessa linha de raciocínio, rejeitar Deus e a oferta graciosa de salvação, esse seria um pecado de proporções infinitas. Quando vemos a descrição que João faz lá no livro de Apocalipse daqueles que receberam a punição de Deus e receberam o cálice da ira de Deus, a ideia lá não é que as pessoas se convertem. A ideia, infelizmente, é que muitos vão odiar Deus ainda mais, vão rejeitar ainda mais. Não é como se as pessoas estivessem no inferno chorando para sair, mas sim que as pessoas lá vão odiar Deus mais ainda. Essa é algo que talvez não é muito pensado no lado do universalista. Talvez as pessoas lá no inferno estejam com a consciência tão torcida que não verão quanto mal elas são e continuarão rejeitando Deus. E pensa, vamos parar para pensar, uma pessoa que rejeita Deus a vida toda, ela iria para o céu adorar esse Deus e viver nessa nova realidade. Ela precisa de uma transformação de coração para estar lá. Do contrário, é uma pessoa egoísta, centrada em si mesma, que vai lá para esse local e o céu não seria nem o céu para ela. E é interessante. C.S. Lewis ele diz que no final existem apenas dois tipos de pessoas. As primeiras são aquelas que dizem a Deus, seja feita a tua vontade. E as outras são aquelas às quais Deus, por fim, vai dizer, seja feita a tua vontade. Todos os que estão no inferno escolheram ir para lá. O Goetz, o Erickson e o Craig Moreland vão ir por essa linha de raciocínio. Aqueles que, e pensa bem, aqueles que rejeitaram Deus a vida toda, rejeitam as leis de Deus, rejeitam a proposta de vida que Deus oferece, eles vão receber exatamente isso na eternidade. Isto é, uma existência sem Deus, abandonados a si mesmo e aos outros que também rejeitaram. Então, na vida, a pessoa rejeitou a Deus, ok, essa vai ser a consequência dessa decisão, vai ser uma eternidade longe de Deus. Aqueles que de alguma responderam de maneira positiva ao presente da salvação, vão então agora poder desfrutar dessa vida com Deus eternamente. Ok? Então dá para pensar dessa maneira também. Aí alguém pode perguntar, mas mas Deus não seria injusto em mandar as pessoas para o inferno? Ele não está controlando as coisas ali? A questão é, Deus deseja que todos sejam salvos. O ataque ao amor de Deus não é válido. 1 Timóteo 2,4 diz que Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Ezequiel 18,32 diz que Deus não se agrada da morte de ninguém. Essa é a palavra do soberano Senhor. Arrependam-se e vivam. Então alguém atacar Deus, atacar o caráter de Deus não é válido. Porque se a pessoa está lá, ela escolheu estar lá. Não é por culpa de Deus. Deus preparou o inferno como uma expressão de sua justiça retributiva, mas não deseja que alguém vá para lá. Se eu tomar a decisão livre e informada de rejeitar o presente da salvação oferecido por Deus, eu receberei a consequência dessa decisão. Então essa seria uma outra forma de lidar. Percebam aqui que são soluções possíveis. São tentativas de responder esse problema e mostrar que não seria contraditório. Se ao menos for possível, significa que não há contradição, logicamente falando. Assim, não há problemas mais com a ideia de um inferno eterno e a justiça de Deus. Alguém ainda pode questionar, tá, mas não deveria ter mais uma chance? O Erickson comenta que o cristianismo tradicionalmente entende que o destino final tem um caráter definitivo. Ok? Então, você vive uma vez e isso vai repercutir agora na eternidade. Esse conceito ele vai receber algumas críticas, porque se supõe que Deus deveria dar mais uma chance para as pessoas depois da morte. A questão é que está se pressupondo que as pessoas que estão no inferno aceitariam o presente da salvação. O C.S. Lewis sugere que talvez as portas do inferno estão trancadas pelo lado de dentro. É as pessoas que rejeitam Deus.
Erickson, citando Nels Ferré, diz que para ele a justiça de Deus está a serviço do seu amor, sendo que aqueles que pregam o inferno eterno o fazem por não compreender o amor de Deus. Para Ferré, se o inferno fosse eterno, o céu seria um lugar de lamento e preocupação. Alguém ainda pode questionar, mas peraí, não deveria ter mais uma chance? O Erickson comenta que o cristianismo tradicionalmente entende que esse destino final tem um caráter definitivo. Esse conceito recebe algumas críticas porque se supõe, tá, que Deus deveria dar mais uma chance para as pessoas depois da morte. Agora, está se pressupondo que as pessoas que estão no inferno aceitariam o presente da salvação, ou elas gostariam de estar lá no céu. A gente já viu antes que a imagem das pessoas que estão no inferno são pessoas que vão estar talvez odiando muito mais ainda a Deus. Pessoas que vão rejeitá-lo ainda mais. Ou, como o C.S. Lewis sugere, as portas do inferno estão trancadas pelo lado de dentro. E aí pode se perguntar também, tá, mas o céu não vai lamentar os perdidos? O Erickson, citando o Nils Ferré, esse autor ele diz que a justiça de Deus está a serviço do seu amor. Sendo que aqueles que pregam o inferno eterno fazem isso porque não compreendem o amor de Deus. Para o Ferré, se o inferno fosse eterno, o céu seria um lugar de lamento e preocupação pelos perdidos. Assim, o céu só será o céu se não existir mais o inferno. Tá? Jerry Walls ele vai comentar que há duas soluções para isso. A primeira é esquecer essa pessoa, como se a tua memória fosse arrancada, então não vai sofrer por algo que tu não lembra. E essa já é uma possível solução. A solução que ele se inclina mais é de que essa realidade vai ser aceita com algum nível de pesar, mas ela vai ser aceita. E a gente vai aprender a lidar com essa realidade. Tá? É válido lembrar que nós mesmos hoje, nós aceitamos realidades difíceis que ocorrem com pessoas que amamos. Por exemplo, uma pessoa que toma um caminho ruim, mas a gente diz, olha, não vai por esse caminho que vai dar errado, mas a pessoa escolhe esse caminho, a gente aprende a lidar com essa realidade. E a pessoa recebe a consequência daquela decisão que ela tomou. Tá? O C.S. Lewis ele traz uma ideia interessante. A exigência dos que não têm amor e dos que se auto-aprisionam de que lhes seja permitido chantagear o universo, de que até que optem pela felicidade nos seus próprios termos, ninguém possa experimentar alegria, de que a palavra final seja deles, de que o inferno tenha poder de veto sobre o céu. Nessa fala interessante do George para o viajante lá no Grande Divórcio, é muito curioso, porque ele recebe esse mesmo questionamento e ele diz assim, peraí, essa pessoa, ela quer a felicidade nos seus próprios termos. Ela quer uma felicidade egoísta, autocêntrica, ela não quer Deus na vida dela. Aí, as pessoas que estão no céu agora vão continuar sofrendo por essa pessoa que não quer Deus e vai atrapalhar a alegria e a felicidade deles? Negativo. No céu, a gente não pode mais ser magoado. Lá não vai ter mais esse tipo de sofrimento. A gente vai aprender a lidar e essa realidade nunca mais vai nos machucar. Tá? Então não seria um problema. Como tem uma possível solução, não é contraditório ou incoerente. Aí alguém ainda pode levantar a seguinte questão: olha, o inferno é somente um meio de persuasão. Vocês querem converter as pessoas e vocês estão dando um jeito de assustar o pessoal para adotar a ideia de vocês. É uma crítica comum em âmbito popular de que os cristãos acreditam no inferno porque é útil para converter as pessoas, né? Ou através desse método aí de amedrontar. Na verdade é o inverso. Os cristãos pregam o inferno porque esse é o conceito mais bíblico, mais consistente com os dados bíblicos, tá? Agora, alguém realmente poderia ter um efeito na evangelização, mas não é o central. Porque mais do que fugir do inferno, a ideia é nós pregarmos a boa notícia que agora, através de Jesus, nós temos uma nova vida. A ênfase é para olhar para Deus, não escapar da punição ou da condenação. Isso é uma consequência que vai estar associada ao processo, tá? Entramos agora, talvez, numa das grandes questões aí sobre esse ponto do inferno. E aqueles que não ouviram o evangelho. Como eu estou mostrando aqui, várias respostas são possíveis dentro da tradição cristã.
E aqueles que nunca ouviram o evangelho ou ouviram errado, e agora? Craig e Moreland, eles apresentam essa objeção que o cristianismo recebe, de que Deus não poderia mandar as pessoas ao inferno simplesmente porque elas não receberam a informação ou foram informadas de maneira errada. E aqui é importante trazer algumas definições. O restritivismo, ele diz que a salvação está disponível apenas pela resposta apropriada à revelação especial de Deus. Ou seja, apenas aqueles que respondem com fé pela pregação do evangelho, somente assim as pessoas poderiam ser salvas. Por outro lado, o acessibilismo vai dizer que quem não obteve o acesso à revelação especial, quem não teve essa oportunidade, pode ser salvo pela resposta apropriada à revelação geral. Aí, outras definições importantes, o exclusivismo e o inclusivismo. O exclusivismo diz que a apropriação da salvação tem a base na obra de Cristo e na fé explícita nele. Então é somente porque alguém me pregou o evangelho e explicitamente eu acreditei em Cristo que aí eu posso ser salvo. Então tem uma base ontológica na obra de Cristo e epistemológica numa crença realmente fundada depois que se ouve o evangelho e se responde com fé. O inclusivismo, por outro lado, ele vai falar que, sim, a apropriação da salvação tem a mesma base que é Cristo, mas nem sempre vai ocorrer por uma fé explícita, por exemplo, para aqueles que não tiveram oportunidade de ouvir o evangelho. E aí o inclusivismo ele tem uma forma ampla, que tende a apoiar o universalismo, mas não necessariamente. A ideia é que muitas pessoas talvez vão ser alcançadas dessa maneira, que não puderam ouvir o evangelho, mas vão poder ser beneficiados pela obra de Cristo, mesmo que não conseguiram ouvir o evangelho antes. E o inclusivismo estreito vai ser um pouco mais pessimista. Ele vai dizer que mesmo que seja possível a pessoa responder, as pessoas geralmente não fazem isso. Elas ainda preferem o egoísmo, o orgulho e preferem rejeitar Deus, mesmo que na revelação geral. Tá? Na visão exclusivista, os eleitos necessariamente ouvirão o evangelho e crerão, ok? E aqueles que não ouviram, obviamente não creram explicitamente, fazem parte dos não eleitos ou réprobos. Então, é assim que se solucionaria no caso exclusivista. Algumas razões para apoiar a visão exclusivista. Primeiro é a questão da preocupação que a revelação geral substitua a revelação especial, de que, já que pode ser salvo sem a revelação especial, por que a gente precisa de uma revelação especial? Uma segunda questão é se as pessoas podem ser salvas pela revelação geral, por que a gente vai evangelizar? A ideia seria que o esforço evangelístico seria mitigado por causa de se não adotar o exclusivismo. E uma terceira forma é que mesmo alguns exclusivistas acreditam que eventualmente pessoas como os que foram salvos no Antigo Testamento, que não ouviram Jesus, eles até acreditam que eles possam ser salvos. Mas que quando veio Jesus, isso mudou drasticamente, e então agora a condição que até seria possível para as pessoas lá no Antigo Testamento agora não é mais, tá? Por outro lado, o inclusivista ele vai dizer que os benefícios da obra de Cristo podem ser experimentados por alguém que não teve a oportunidade de conhecer sobre Cristo de maneira consciente, ok? Ele não está dizendo que a pessoa que rejeitou Cristo vai ainda ser beneficiada. Não é nesse caso. Mas é no caso de uma pessoa que não teve a oportunidade, então ela teria, se ela respondeu de maneira adequada à revelação que ela tinha, geral, que seja, ela pode ainda ser beneficiada por isso. Algumas razões para apoiar isso é que a revelação especial, ela atesta que de alguma forma a revelação geral poderia ser um meio, é um argumento usado pelos inclusivistas. Uma segunda razão que eles apontam é que essa visão explicaria bem porque santos, ou os justificados no Antigo Testamento, os mentalmente incapazes, ou até mesmo bebês poderiam ser salvos. Né? Eles estariam dentro desses quadros aí que mesmo que eles não tenham uma fé explícita em Jesus, eles poderiam ser beneficiados pela obra de Cristo. E uma terceira razão ainda que se aponta é que isso não diminui o fervor evangelístico, apenas abre espaço para alcançar mais pessoas. Né? Então seria uma terceira razão aí para adotar o inclusivismo. Como eu disse, são soluções possíveis que diferentes visões cristãs vão apresentar para resolver os problemas relacionados ao inferno.
Quando se resolve essas questões do problema do inferno, mostrando possibilidades de solução, a gente já mostra que não é incoerente, que não tem um problema lógico ali. E é esse ponto que precisa ser enfatizado. Dito isso, vamos tratar então do grande problema. A ideia aqui é que algumas questões vão chegar nesse problema dito o grande problema pelo Craig e pelo Moreland, tá? A primeira pergunta é por que Deus não levou o evangelho às pessoas que ele sabia que responderiam e seriam salvas, mas essas pessoas não ouviram o evangelho e rejeitaram a revelação geral de Deus? Uma segunda pergunta é por que Deus criaria um mundo com pessoas que rejeitam o evangelho? Pessoas que não vão ser contempladas pela salvação. Já que esse é um ato livre de Deus, por que Deus não cria ninguém? Já que, por causa disso, algumas pessoas vão se perder. Uma terceira pergunta é por que Deus não criaria um mundo onde todos seriam salvos? Será que não seria logicamente possível e factível que todas as pessoas elas recebam o dom da salvação, que elas escolham Deus, que elas sejam agraciadas com o presente da salvação? Esses questionamentos estão associados ao chamado problema soteriológico do mal. Sotérios vem dessa ideia de salvação, então é um problema do mal associado à questão da salvação. O argumento que seria utilizado como uma objeção para nós é mais ou menos formulado dessa maneira. Deus é todo poderoso e todo amoroso. Segunda premissa, algumas pessoas nunca ouviram o evangelho e estão perdidas. A terceira premissa seria, se Deus é todo-poderoso, ele pode criar um mundo onde todos ouvem o evangelho e são salvos. A quarta premissa seria, se Deus é todo-amoroso, ele preferiria um mundo onde todos ouvem o evangelho e são salvos. Bom, a partir dessas quatro premissas, a gente vai ter algumas conclusões. Bom, se Deus é todo-amoroso e ele é todo-poderoso, ele pode criar qualquer mundo, e ele quer criar um mundo onde todos vão ouvir o evangelho e vão ser salvos. Só que, se isso for verdadeiro, isso contradiz o que está na segunda premissa. Logo, não poderia ser verdadeiro. E aí nós teríamos uma contradição. Esse seria o problema soteriológico do mal. Agora, vamos tentar responder ele de uma maneira semelhante ao que nós fizemos com o problema do mal nas aulas anteriores. Então, quanto à premissa 3, Deus pode criar um mundo onde todos ouvem o evangelho. Quanto a isso, tranquilo. Mas não pode criar um mundo onde todas as pessoas livremente escolham algo forçadamente. Tá? Isso seria um mundo não factível. Não seria um mundo possível também, porque seria uma coisa ilógica, seria contraditória. Tá? Sendo logicamente impossível Deus fazer alguém livremente tomar uma decisão forçada, esse mundo não existe. Então volta para aquela nossa questão sobre uma compreensão melhor sobre a onipotência de Deus, que não inclui questões de impossibilidades lógicas, tá? Como eu comentei, ser onipotente não implica fazer coisas logicamente contraditórias. Assim, qualquer mundo M, né, aí usando a semântica de mundos possíveis, com criaturas livres, terá pessoas que rejeitarão a salvação, ok? Mesmo que as pessoas possam ser persuadidas ou colocadas em certas situações para que essa pessoa seja tomada a levar uma decisão A, não há garantias de que ela vai fazer isso de maneira livre. Beleza, quanto à terceira premissa, é isso. E a quarta premissa? Para a premissa 4, uma objeção a ela é que, mesmo que haja um mundo onde todos são salvos, esse mundo poderia ter deficiências maiores. Por exemplo, ser um mundo apenas com 3 pessoas, e se incluir mais uma pessoa, alguém vai rejeitar a Deus e vai rejeitar o presente da salvação e vai pecar. Tá? Então, contanto que Deus tenha dado graça suficiente para todos ser salvos, tenha dado uma oportunidade aí, Deus não é menos amoroso ao criar um mundo onde as pessoas se percam, mesmo que tenha mais salvos. Tá? Deus, querendo a melhor taxa e o melhor número de pessoas salvas, poderia criar um mundo com esse balanço. E é possível que esse mundo seja o atual, o mundo que nós estamos. Lembrando que mundo aqui é na terminologia de semântica de mundos possíveis, não estamos falando de mundos paralelos. O problema soteriológico do mal, então. Suponha que aqueles que nunca ouviram a Deus, nunca ouviram o evangelho, são exatamente aqueles que rejeitariam a Deus caso tivessem ouvido. Nesse caso, todos esses que se perderam seriam aqueles que, mesmo que tivessem ouvido o evangelho,
também teriam se perdido. E aí tem um novo argumento. Premissa número 1, Deus é todo-poderoso e todo-amoroso. Número 2, algumas pessoas nunca ouviram o evangelho e estão perdidas. 3, Deus criou um mundo com um balanço otimizado entre salvos e perdidos, e aqueles que nunca ouviram o evangelho e se perderam não teriam crido em Cristo mesmo que tivessem ouvido o evangelho. Como essa terceira premissa é logicamente possível, já mostra que não há uma contradição aqui. Ou seja, esse problema está resolvido no âmbito lógico, tá? E agora, voltando para aquelas perguntas anteriores, por que Deus não criaria um mundo onde todos seriam salvos? Porque esse mundo não é factível. Pois se fosse, Deus teria criado. Mas dado o desejo de Deus criar pessoas livres, com as quais ele pode se relacionar de fato e pode amar e ser amado, Deus aceitou que algumas livremente o rejeitariam. E a segunda pergunta, então, por que Deus criaria um mundo com pessoas que rejeitariam o evangelho? Sendo que a criação dessas pessoas é um ato livre de Deus, por que ele não cria ninguém, então? Uma resposta seria porque Deus desejou compartilhar o seu amor com as pessoas criadas. E ele sabia que algumas rejeitariam, mas também sabia que algumas receberiam. E a alegria daqueles que receberiam não deveria ser impedida por aqueles que rejeitariam. Pessoas que rejeitam não têm o direito de impedir o ato criativo de Deus, como a gente já comentou anteriormente lá com a fala do C.S. Lewis. Por que Deus não levou o evangelho às pessoas que ele sabia que responderiam e seriam salvas, porém estas rejeitaram a revelação geral de Deus? Não existem tais pessoas. Deus criou o mundo de maneira que todos os que aceitariam o evangelho vão ouvir o evangelho, e aqueles que não aceitariam, caso ouvissem, nem ouvirão. Ninguém será perdido por um erro geográfico ou histórico. E um texto que eles citam aqui é Atos 17, do 24 ao 28. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele o Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando pudessem achar, bem que não está longe de cada um de nós. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque deles também somos geração. A ideia é que Paulo argumentando lá com os filósofos gregos, né? E aí ele aponta que Deus colocou os tempos e os lugares exatos de cada uma das pessoas para que pudessem buscar a Deus. Fazendo então algumas conclusões para fechar essa aula. A gente pode concluir que Jesus ser o único caminho para a salvação não é algo incoerente, tá? Mesmo que possa ser algo desconfortável de se ouvir, beleza. Vimos que as posições pluralistas são inconsistentes logicamente, tendo objeções muito fracas ao cristianismo. Procuramos responder esses pontos anteriormente. Além disso, procurou-se mostrar que a existência de um inferno eterno não é um conceito contraditória, incoerente com um Deus amoroso e bondoso. E aí foram apresentadas propostas possíveis de solução para esses problemas com os não evangelizados, com o inferno e demais pontos que foram elencados aqui nesta aula. E aí fica uma frase para nós pensarmos um pouco, né? O William Lane Craig ele comenta o seguinte: tão difícil quanto a questão como pode um Deus todo amoroso mandar pessoas ao inferno, é a pergunta como pode um Deus todo justo mandar pessoas para o céu? E as pessoas não se preocupam com isso, não é mesmo? Fica aí uma reflexão diante de todos esses pontos que foram levantados sobre a questão do inferno, a questão de Jesus ser o único caminho. E se você gostou dessa aula, eu peço que você deixe o seu like aí, eu peço que você se inscreva nesse canal, ative as notificações e que Deus abençoe. Até mais!